O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo Lula vai editar medida provisória, a famosa MP, para reduzir as alíquotas do decreto que elevou o imposto sobre operações financeiras IOF, diminuir seu alcance e adotar novas medidas para compensar a perda de arrecadação. A decisão foi comunicada após uma reunião de 5 horas com líderes partidários na noite de domingo, 8 de junho. O pacote negociado com o Congresso inclui aumento da taxação de apostas esportivas de 12% para 18%, mudança na tributação de instituições financeiras, das alíquotas de 20%, 15% e 9%, essa última de 9% acaba, alta na alíquota de juros sobre capital próprio, JCP, e cobrança de imposto de renda de 5% sobre títulos atualmente isentos, como LCAs, que são as letras de crédito agrícola, e LCIs, que são as letras de crédito imobiliário. Então a isenção acaba, portanto se passa a cobrar. Haddad declarou que vai discutir os detalhes desse plano com Lula na próxima terça-feira, 10. Vamos acompanhar o que disse o ministro a respeito do acordo. Pode soltar. Nós concordamos aqui na redução do gasto tributário, né? Em pelo menos 10% dos gastos tributários de natureza infraconstitucional. Então isso está mais ou menos pacificado também entre os... Obviamente que tudo que eu estou dizendo vai ser objeto de deliberação do Congresso como um todo, né? A iniciativa do Executivo está sendo feita com base naquilo que foi ouvido aqui dos dois presidentes e dos líderes que participaram da reunião. Mas, obviamente, que todos eles vão voltar para suas bancadas para analisar as propostas. Ela tem uma tramitação. Nada da medida provisória entra em vigor imediatamente, né? Então, porque tem a noventena e tem anualidade em alguns casos, no caso de imposto de renda. E o decreto do IOF, quando é revisto, ele é revisto com efeitos imediatos. Tá certo? Então, só para deixar a coerência, né? Para nós, é melhor essa solução estrutural, que nós estamos mexendo com uma coisa que define um caminho de tributação estável, do que o próprio decreto. Então, por isso que eu aceitei de pronto a proposta do presidente Hugo, do presidente Alcolumbre. Bom, vamos fazer uma coisa estrutural, então, para dar conforto para o arcabouço fiscal. E eu falei, não precisamos nem de 10 dias para isso. Nós já temos um caminho a seguir, que é melhor para a saúde financeira do país do que aquilo que foi feito. E isso, na minha opinião, melhora muito as condições de sustentabilidade das finanças públicas. E, como vocês estavam vendo aí, no canto esquerdo, para quem olha, mas à direita ali do Fernando Haddad, o Hugo Mota, presidente da Câmara, estava ali do lado, né? E ele disse nessa segunda-feira que o Congresso não tem o compromisso de aprovar a medida provisória que o governo federal, o governo Lula, vai editar sobre o tema. Mota afirmou durante o evento mais cedo que a MP será enviada apenas para que, do ponto de vista contábil, não se tenha que aumentar o bloqueio e contingenciamento que já está sendo feito de 30 bilhões de reais. O deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, comentou a postagem de Mota no X, que ele tinha feito logo no começo da madrugada dessa segunda, celebrando o acordo com o governo, e ironizou o Haddad como taxade, fazendo ressalvas em relação a esse acordão. O parlamentar afirmou que Haddad só tratou de jeitos diferentes de cobrar a conta do cidadão pela gastança de Lula e Janja, nada de cortar despesas. É isso mesmo, se for, infelizmente, é 6 por meia dúzia, né? Que é uma síntese ali, a expressão popular é trocar 6 por meia dúzia, é disso que ele está falando. E também teve no sentido, né, de existir, ter havido ali parlamentares na rede social, que também criticaram a falta de corte de gastos. Porque a gente vê o governo Lula sem cortar gastos, o Lula quer gastar para se reeleger, a gente vê o Congresso com mais de 50 bilhões de reais em emendas, sem falar no Poder Judiciário, que em 2023 gastou 156 bilhões e 600 milhões de reais. Então os três poderes estão torrando dinheiro e estão cobrando essa conta dos pagadores de impostos. Aí vem a cúpula do Congresso Nacional e posa de defensora do equilíbrio das contas públicas. O governo não pode aumentar imposto, etc. Que é ruim mesmo. O governo quer gastar e quer cobrar da população. Só que o Congresso também só faz a pose contrária de contenção. Então vem esse suposto recuo, mas você está
evitando aí que tenha determinado imposto de um lado e aumentando de outro. A conta acaba sendo paga por algumas camadas da população. Duda Teixeira. Esse recuo do IOF, né, e a busca aí de alternativas, isso não vai dar certo, né? Primeiro porque quando o Haddad chegar ali para falar com o Lula vai falar assim, olha, você se vira aí para aumentar imposto, mas de maneira alguma você corte gastos, porque eu quero mais gastar mesmo, quero minha reeleição no ano que vem. E segundo, porque o Congresso, como você falou, Felipe, está fazendo só uma pose ali de que está realmente inclinado a cortar custos, né? Mas não é essa a realidade. Primeiro que o Congresso não vê por que fazer alguma coisa atendendo a uma necessidade do país, num momento que o governo está super impopular, está com dificuldade, já se vê aí como um governo realmente naufragando, que não vai conseguir mais um mandato, e tem uma bancada forte no Congresso, tanto do agro, né? O agro tem 300 deputados dos 513, então não vão aceitar esse aumento de impostos. Tem também um lobby super forte da Zona Franca de Manaus, que também ficou de fora aí desse corte, dessa redução das isenções fiscais. Então o Congresso não vai colaborar, nem o Lula. A gente vai ter essa situação se prolongando por mais tempo. Ricardo Kertzmann. Assisti ao ministro Fernando Haddad falando em caminho de tributação estável e previsibilidade fiscal. Sinceramente, ou é piada pronta, ou é algo de tremendo mau gosto. A gente já não acredita mais, até porque não há credibilidade alguma por parte do ministro e desse governo quando eles falam em ajuste fiscal. Felipe, assisti também a Hugo Mota e Davi Alcolumbre posando de defensores de ajuste fiscal, de economia, de redução de gastos, é a mesma coisa do que ouvir, como a gente ouviu há pouco, o Mauro Cid falar em democracia. Essas pessoas, elas não podem posar agora de contenção, né, de quem está contendo gastos, porque como você mesmo já falou, o legislativo, assim como o judiciário, são fontes inesgotáveis de dinheiro de ralo, né, de sugar dinheiro público e atirar pelo ralo. Porque as contrapartidas que eles têm que prestar para a sociedade, elas não acontecem nunca. Essa nova medida, se vier, do Fernando Haddad, de substituir a alta do IOF por outras altas de impostos, não pode prosperar. Eu espero sinceramente que o Congresso não aceite isso, porque vai ser totalmente, vai ser a pá de cal no resto de credibilidade que esse pessoal ainda tem. Inclusive, outro dia veio o levantamento de que os municípios com piores IDH do Brasil não recebem emendas dos parlamentares. Quer dizer, estão mais preocupados ali em mandar emendas para os seus redutos eleitorais, para a prefeitura de um familiar, como eu já falei muitas vezes aqui, para fazer negócio com a empresa de outro familiar. Muitas vezes vem à tona escândalos nesse sentido, com desvio de dinheiro de emenda, e elas não estão indo, em geral, para o interesse público ou pelo menos para as situações mais emergenciais.